Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma aula com vocês sobre fontes de campo magnético. Vamos lá então? Compartilhar uma tela aqui com vocês. Nessa tela tem uma apresentação onde eu vou explicar um pouquinho melhor o que são, as fontes de campo magnético e o experimento de Ørsted que concluiu, uma ligação entre eletricidade e magnetismo. Então, o experimento que ele fez nada mais foi do que criar uma corrente elétrica, pegar um fio. Está representado aqui na tela. Cadê minha canetinha? Aqui ela. Pegar aqui um fio condutor de eletricidade, conectar ele a uma bateria, e colocar uma bússola. Quando ele não está conectado à bateria, quando a chave está desligada, não está passando corrente, a gente percebe que a bússola está na direção normal que ela deve apontar, que é na direção norte e sul. Porém, quando liga a chave, e aí a gente tem uma corrente, no sentido aqui para cima da tela, ó, a gente percebe que a bússola ela desorienta, O norte fica voltado para a esquerda e o sul para a direita. Então ela inverte ela, desorienta, ela deixa de estar orientada da forma correta. Se a gente inverter o sentido da corrente, quando Ørsted inverteu aqui o sentido da corrente, ele percebeu que a bússola também mudava a sua orientação, ela virava, o norte passaria a estar para a direita e o sul para a esquerda. Aí então ele percebeu que o movimento de cargas elétricas em movimento, elas acabam criando um campo que a gente chama de magnético. Então ele conseguiu estabelecer uma ligação, uma relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Então, vamos dizer assim, tem o nascimento do eletromagnetismo, Então, cargas elétricas dão origem a um campo magnético. Como a carga, além de ter campo magnético, ela mesma por si própria já tem um campo elétrico, então acabou que essa carga em movimento criou um campo elétrico e magnético. Por isso, um campo eletromagnético foi o que ele propôs. E aí a gente vai pensar na criação desse campo elétrico agora em um fio, em um fio condutor de eletricidade, que é um fio reto. Nesse fio condutor de eletricidade, eu tenho a diferença aqui na questão do sentido, Se a corrente está para cima, a orientação do campo é uma, e se a corrente está para baixo, a orientação do campo é outra. E como que eu vou descobrir qual que é essa orientação? Para descobrir a orientação do campo, nós usamos algumas regras, Uma regra chamada regra da mão direita, que ela nos ajuda bastante. Vamos lá. Então, para descobrir o sentido do campo, a gente usa a regra da mão direita. Aonde, Nós vamos fazer o sinal aí do joinha e o polegar, ele vai estar simbolizando o sentido da corrente e os dedos aqui girando, ó, Eles vão estabelecer o sentido das linhas de campo. Então, regra da mão direita, polegar no caso ali para cima, que a corrente está para cima, e os dedos girando ao redor. Então, quer dizer que se eu pensar que a minha caneta é um fio, polegar para cima, a regra da mão direita é essa, as linhas de campo serão imaginárias aqui ao redor desse fio, ok? Aqui eu tenho uma visão superficial, uma visão de cima, seria o observador olhando as linhas de força. Olhando as linhas de força por cima, a gente percebe que as linhas elas são circulares, e elas têm como centro o próprio fio condutor, a corrente elétrica que está movimentando ali. Aí o vetor campo magnético, ele é sempre, igual a gente já disse em aulas anteriores, tangente às linhas de campo. Então, se eu pego o vetor campo magnético aqui na lateral, ó, no ponto 1, eu vou ter um campo magnético tangente. No ponto 2, mesma ideia. E qual que é o sentido? O sentido é o mesmo sentido das linhas, ó. Certo? Se as linhas de campo estão girando no sentido anti-horário, o campo representado também terá um sentido anti-horário. Agora, e o valor? O valor do campo ele depende da distância em relação ao fio.
Então, eu vou pensar aqui o centro do fio e o ponto que eu estou analisando. A distância entre o fio e o ponto eu posso chamar de D ou eu posso chamar de R. Alguns autores chamam de R, porque é R, né? R por quê? Porque é um círculo. Se é um círculo, ele tem um raio. E aí a gente calcula o campo por essa equação. B, que é campo magnético, é μ0, que é a permeabilidade magnética do meio, vezes a intensidade da corrente, dividido por 2πr, certo? A unidade de campo magnético, como eu já disse em aulas anteriores, é o Tesla, tá? E agora, se esse fio, a gente pegar ele que está reto e entortar, fazer um quadradinho ou fazer um círculo, como está aí, ele vai virar uma espira. E aí as linhas de campo que estavam sempre circulares, elas vão começar a passar todas, né, por esse único ponto aqui que é o centro. E aí elas vão concentrar e vão gerar um campo resultante nesse ponto. E aí eu consigo descobrir a direção e o sentido das linhas de campo usando, né, a regra da mão direita, tá? E o sentido do campo é aquele perpendicular a essas linhas de campo. Então aqui, usando a regra da mão direita, ó, colocando o polegar no lado direito ali da espira, a gente percebe que esse campo ele estaria entrando nesse ponto. Quando a gente pensa em simbolizar o vetor entrando no plano, a gente usa uma bolinha e um xizinho. Eu estou simbolizando que o vetor está entrando no ponto, certo? Se o meu vetor estivesse saindo do ponto, eu colocaria um pontinho e uma bolinha em volta dele, simboliza que o meu vetor está saindo. Seria a gente ver a ponta da setinha do vetor ou a gente vê a parte de trás da setinha que representa o vetor. Nesse caso, como que eu calculo a intensidade do campo magnético lá naquele centro? A gente calcula usando essa equação que diz que campo magnético, intensidade do campo magnético é igual a μ0 vezes I dividido por 2R. R é o raio da espira. E se eu tivesse uma bobina? O que é uma bobina? Uma bobina ela diferencia da espira porque a espira é apenas uma bolinha. A bobina são várias bolinhas aqui, ó, vários círculos de fio que estão ocupando o mesmo local, como está representado aqui na figura. Então eu não teria uma espira, eu teria N espiras. Para calcular a intensidade desse campo magnético, eu multiplico aquela equação por N. Então ficou N vezes μ0 vezes I sobre 2R. Uma informação importante. Se na espira a corrente estivesse girando no sentido anti-horário, a gente tem que o vetor campo magnético no centro ele vai estar saindo. Se ele vai estar saindo, nós sabemos que o campo magnético ele sai do polo norte. Então essa espira ela vai funcionar como o polo norte de um ímã. Agora, se ele estiver girando no sentido horário, aí ele vai funcionar como o polo sul, que aí os vetores aqui, ó, o vetor campo magnético vai estar entrando. Se ele está entrando, as linhas entram no polo sul. Ela funciona então como um ímã polo sul. Se eu aproximar dela aqui um ímã polo norte, por exemplo, né, a gente vai ter atração. Se fosse polo sul, teria repulsão. E agora eu tenho a última fonte de campo magnético, que é um solenoide. O que é um solenoide? Nada mais é do que uma barrinha metálica que a gente enrola um fio ao redor dela. Ao enrolar o fio ao redor, induz um campo magnético aqui, ao redor dessa barrinha metálica. A direção no interior do solenoide e o sentido obedece à regra da mão direita, tá? Aqui você só vai ter que escolher se você vai usar como referência o fio que está na frente ou o fio que está na parte de trás do solenoide. Se for o que está na frente, põe o polegar para baixo e o sentido vai ser para a direita. Se for a parte de trás, o polegar vai estar para cima e o sentido vai ser para a direita. E como que eu calculo a intensidade do campo aqui de um solenoide? Pela equação B, que é campo magnético, é igual a μ0 vezes N, que significa número de espiras ou número de voltas, né? Tanto faz. E o L, que significa o comprimento do solenoide. Então, B é igual a μ0 vezes N sobre L vezes I, que é a corrente elétrica passando no fio, ok? Então, galerinha, é isso que a gente tinha para falar nessas aulas aí sobre
fontes de campo magnético e experimentos de Oersted, ok? Um abraço para vocês, uma boa semana de estudos e até mais.